Pessoal que está nas salas, pessoal que está na frente, se puder já chegando, para iniciarmos. Iniciarmos não, damos continuidade, né, à nossa comunhão. Amém? Mas, Senhor, irmãos, que alegria ver a casa cheia e juntos podermos adorar o nome do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor por nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Amamos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor, estar, Senhor, com os nossos irmãos, Senhor, para te adorar, Senhor. Senhor, ser presente, Senhor, nesta manhã, ser presente, Senhor, no nosso meio, Pai. Fala, Senhor, conosco, Senhor. Queremos, Senhor, ouvir a tua voz, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor tem total liberdade aqui, Senhor. Que haja, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, Senhor, no nosso meio, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Porque o Senhor é digno, Senhor. O Senhor é digno, Senhor, de toda adoração, Senhor. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu
vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.
sustentam o universo, sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou, me chama pelo nome. Eu acho muito preciosa essa música. A gente pensar que aquele Deus que disse haja luz e a luz apareceu, aquele mesmo Deus que criou todas as coisas, nos chama pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, e conhece cada detalhe da nossa vida. Que precioso é saber que esse Deus que sustenta o universo nas suas mãos, sustenta o nosso coração. Amém? E Ele criou todas as coisas, colocou o homem no jardim, mas o pecado separou o homem de Deus, né? O pecado separou o homem de Deus, tirou esse homem do jardim. Mas Jesus, Ele vem para nos restaurar, nos colocar na nossa posição de filhos e nos fazer chegar diante do Senhor. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero
Jesus, nós te celebramos hoje. Sim. Nós celebramos, Senhor, a tua vida que foi derramada por nós na cruz. O teu amor, Senhor, para nós não tem custado muito, mas para o Senhor custou tudo. Custou a sua vida, o seu sangue. Custou estar separado do Pai, ainda que por um momento. Obrigado, O Jesus. Senhor viveu todas essas coisas por amor de nós. E hoje, Senhor, nós estamos aqui por tua causa. É o teu amor que nos une. É o teu amor que trouxe pessoas tão diferentes, de origens diferentes, de lugares diferentes, e reuniu num só corpo, o teu corpo, Senhor. E nós te adoramos nessa manhã. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque embora nós estivéssemos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o Senhor nos amou. E o Teu amor nos alcançou, Senhor. O teu amor nos atraiu. O Teu amor nos conquistou. O Teu amor fez de nós filhos amados do Pai. Amém. E nós não temos, Senhor, nada que possamos reter de Ti, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Nos rendemos a esse amor soberano, a essa graça, Senhor, que nos sustenta dia após dia. Que a nossa vida, Senhor, seja um louvor e glória a Ti, Senhor, para todo sempre. Amém, Senhor. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os teus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde vencer, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde vencer, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua.
Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Do início, amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono no céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Te louvamos, Jesus. Ainda que pareça demorado, Senhor, aos nossos olhos humanos, nós estamos esperando por Ti, Jesus. Sim, Jesus. Nós sabemos, nós temos certeza de que em breve o Senhor virá. E esse reino, Senhor, que não tem fim, se estabelecerá para sempre sobre a terra. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Amém. Que toda a terra cante a Ti, Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos que trouxeram ofertas, dízimos, podem trazer à frente. Então, já está projetado aí os recadinhos. Próximo sábado, às 17 horas, culto teen e culto infantil, aqui no Salão da Igreja. No domingo, nossa programação normal, às 9h30 da manhã. E já um lembretinho, que dia 15 de julho nós temos reunião de pais. Amém? Vão se organizando. Dessa vez, a gente não vai ter ninguém cuidando das crianças. Então, se organizando aí com os avós, com os tios, as crianças e os adolescentes, aí para os pais poderem participar, tá bom? É importante que todos venham. Amém? Vamos agradecer pelas ofertas, vamos orar pelo Celcinho também, que vai trazer a palavra hoje. Feche seus olhos, estenda suas mãos, amém? Senhor, nós agradecemos, Pai, pelas ofertas, Senhor, trazidas à Tua casa, Senhor. Agradecemos pela vida dos irmãos, pedimos que o Senhor os abençoe, Senhor, que não falte nada, Senhor, nos seus lares, Pai, mas que eles vejam, Senhor, a Tua poderosa mão agindo, Senhor. Ó, Senhor, clamamos, Senhor, pela vida do Celcinho, Pai, pedimos que o Senhor o abençoe, Senhor, que ele realmente, Senhor, traga aquilo que está no teu coração, Senhor, que, Senhor, essa palavra, Senhor, alcance os nossos corações, que haja, Senhor, corações preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje, Senhor. Fala conosco, Senhor, tira, Senhor, toda a distração, Senhor, tira, Senhor, do nosso meio tudo aquilo, Senhor, que quer, Senhor, atrapalhar a tua palavra de chegar até nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graça e paz aos irmãos. Bom dia a todos, ainda quem não vi. Mas muito bom, né? Estamos uma manhã gelada, mas tivemos coragem de sair dos nossos lares para nos reunir, porque entendemos que quando nos reunimos, nos edificamos uns aos outros e em comunhão nos aprendemos, né? A respeito da fé. Então, que bom que estamos aqui. Também aqueles que estão nos assistindo, seja muito bem-vindo, amém? Entrando já para a palavra, né, queria abrir o primeiro texto em Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. Então, o tema hoje vai ser boas obras, mas não obras humanas, amém? Obras da fé que Deus espera de nós. Então, a gente vai ler esse primeiro texto.
Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10. Não projetou? Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Reforçar essa última parte, porque somos feitura sua, criados em Jesus para as boas obras. Então, todos nós já temos um tempo de caminhada, né? Sabemos que a salvação vem pela fé. Então, não há nada que possamos fazer para que permita ser salvos, porque já foi feito. Amém? Jesus já morreu por nós. E ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o único caminho. Porém, nós somos criados por Ele para fazer boas obras. Então, muitas vezes a gente vê Jesus só como Salvador, né? Mas precisamos também reconhecê-los como Senhor. E, a partir disso, a nossa vida tem que ser transformada para que, de fato, nós possamos praticar essas boas obras e que o mundo veja em nós aquilo que estamos fazendo. Amém? Então, muitas pessoas, às vezes, chegam a perder a alegria procurando saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E esse texto nos ensina que somos criados para as boas obras. Então, eu queria destacar 4 itens que as pessoas podem observar em nós quando, de fato, praticamos essas boas obras. O primeiro, né, refletimos a imagem do nosso Deus. Então, quando praticamos as boas obras, as pessoas podem ver em nós que nós estamos refletindo essa imagem, né, do nosso Deus. Então, Deus é bom para com todos, né? Ele envia a chuva e o sol para o bom e para o mal, para os maus também, né? Toda a terra está cheia dessa bondade, né? Quantas vezes nós ficamos impressionados da beleza da natureza, dos animais, né? Da especificidade que tem cada animalzinho, passarinho, né? Quanto Deus é específico, né? E cuidadoso e criativo, né? Com tudo isso, essa beleza ela é contemplada à medida que a gente consegue parar, né? Para observar isso na natureza. Então a gente consegue ver o quão Deus é grande e perfeito em tudo isso, né? Então nós, quando refletimos a imagem de Deus, não devemos fazer acepção de pessoas, devemos ser generosos para com todos, né? Inclusive abençoando e orando pelos nossos inimigos. Muitas vezes é um tema mais difícil, mas Deus espera isso de nós, né? Então essa não é uma decisão, uma coisa humanamente fácil, né? Mas Deus, pelo seu Espírito, Ele tende a nos convencer e nós, à medida que entendamos isso, a gente vai conseguir praticar essas coisas. Desta forma, as pessoas podem olhar para nós e conhecer o nosso Deus, que é tão gracioso, né? E desta forma, a gente pode apresentar quem é Deus para as nossas vidas. Então, a gente precisa entender que as boas obras vão refletir quem Deus é, para que as pessoas reconheçam também esse Deus que muitas vezes está não reconhecido, né, pelo mundo aí fora. Então, o segundo ponto que as pessoas podem reconhecer em nós, quando nós demonstramos que fazemos parte da família de Deus. Então, a gente vai abrir um outro texto em Tito, capítulo 2, do 11 ao 14. Então, esperar vocês abrirem. Então, Tito 2, do versículo 11 ao versículo 14. Que vai dizer assim, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de que remir-nos de toda iniquidade e purificar-se para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Então, esse texto nos ensina que se Deus morreu por nós, nós seremos zelosos com as suas boas obras. Então, nós praticaremos essas boas obras. Nós demonstraremos isso nas nossas vidas diárias, comuns.
Amém? Então Deus nos chamou para praticar essas boas obras e nós precisamos atender a esse chamado e fazer com que essas boas obras sejam reconhecidas não por nós, por causa do nosso mérito, mas por aquilo que Deus faz em nós, por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Então, essas obras não serão para que você seja valorizado, mas para que Ele seja reconhecido, para que o nome dEle seja exaltado. Amém, irmãos? Então, a gente precisa entender e praticar essas coisas, né? Então, a Bíblia diz que não podemos amar a Deus sem amar o próximo, né? O nosso amor não deve ser apenas de palavras, mas traduzido em obras. Então, a gente já falou muitas vezes isso, né? Amor não é um sentimento, né? É uma ação. Então, o amor é o que o amor faz. Então, não adianta eu falar que amo se as minhas atitudes não demonstram isso, né? A gente que é casado sabe, né? Não adianta você falar para sua esposa que ama se o seu dia a dia você maltrata ela, você não demonstra o cuidado por ela. Para os seus filhos, mesmas coisas, né? Não adianta você falar e suas atitudes não demonstrarem isso, né? Então, a prática vai dizer muito mais do que as suas palavras, né? Então, quem ama dá, distribui, reparte, né? Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, né? Então, o amor se evidencia pelas obras e não pelas palavras. Então, muitas vezes a gente vê discursos bonitinhos, não é verdade? Frases prontas, frases até bonitas, mas não é só de palavras, né? A gente precisa, além das palavras proferidas, a gente tem que ter atitudes que demonstram isso, né? Então, o amor é mais do que palavras, amém, irmãos? Então, nós não somos apenas o que falamos, mas somos, sobretudo, o que fazemos. Então, a gente precisa demonstrar. E quando a gente demonstra isso, a gente demonstra fazendo parte da família de Deus. A gente demonstra aquilo que a gente tem aprendido e a gente tem respondido para aquilo que a gente tem ouvido. Então, muitas vezes a gente precisa dar esse passo, né? Ou retomar, né, essa caminhada para que, de fato, a gente consiga refletir aquilo que a gente tem conhecido de Deus, né? Um terceiro ponto que também demonstra para as pessoas que que temos feito boas obras, né, é a obediência a Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 14 ao 15, também vai nos orientar sobre isso. Então, Filipenses 2, 14 ao 15. Que vai dizer assim, né? Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo. E um outro texto também que reforça isso, em Mateus 5, versículo 16. Mateus 5, versículo 16. Vai falar assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, a gente também já falou um pouco sobre isso, né? O quão é importante você ser luz nesse mundo tão destruído, não é verdade? Então, as suas boas obras, elas vão ser uma referência para esse mundo. Então, muitas vezes a gente, às vezes é recuado, né? Ou é levado para uma situação meio de distante, de tanta situação ruim, né? Que muitas vezes a gente pode se acomodar a não evidenciar aquilo que Deus é nas nossas vidas por viver uma sociedade tão má. Mas o convite aqui para mim, para vocês, para nós, é que de fato a gente caminhe apesar disso, que a gente demonstre essas boas obras para que de fato o mundo veja que existe um reino que não é desse mundo e que existe pessoas que têm entendido isso e têm praticado isso por reconhecer quem Deus é nas suas vidas. Por mais que há esse mundo mal, por mais que há essas situações adversas, né, é um convite para mim e para você, para que a gente seja essa luz e para que nós reflitamos aquilo que temos entendido de Deus, para de fato haver o reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas, porque senão nós seremos só mais um. E na verdade a gente precisa ser o sal e a luz desse mundo, amém? Porque Deus é em nós. Então esse é o convite para nós, né?
para que nós sejamos essas pessoas que praticam essas boas obras, não para nós, mas para que Deus seja revelado através de nós. Amém? O quarto ponto, que também é importante, que nós possamos demonstrar o amor ao próximo e a gratidão a Deus. Então, também é uma forma de você, quando tem essa atitude, para que as pessoas vejam Deus em nós, essas boas obras, quando a gente também demonstra esse amor ao próximo. Então, somos evidenciados ao amor ao próximo quando socorremos em suas aflições. Então, por exemplo, quando a gente atende aquele que está precisando, né? Atende nas suas necessidades, que muitas vezes a gente pode querer entregar A e a pessoa está precisando de B. Às vezes a pessoa precisa de uma questão e você está falando de uma outra. Então, a gente precisa estar atento para aquela necessidade e tentar atuar naquela necessidade da pessoa, para que, de fato, ela seja atendida. Então, dentro das nossas condições, mas também compreendendo a necessidade do outro, né? Então, quando a gente pratica isso, a gente tem praticado essas boas obras que Deus tem revelado a nós. Então, a gente precisa ter esse cuidado de ouvir o outro e também de ouvir a necessidade dele, porque muita gente está só querendo falar as nossas coisas, né? E sem dar esse ouvido para aquilo que o nosso próximo está precisando, né? Aí queria ilustrar aqui 2 pessoas na Bíblia que tiveram situações parecidas, mas que tiveram atitudes totalmente diferentes com relação a esse amor ao próximo, né? Que é Jonas e Paulo, né? Então, ambos eram homens de Deus, escolhidos por Deus para levar a mensagem do arrependimento. No entanto, eles tiveram atitudes bem diferentes. Jonas, todos sabem, né, da história, quando ele foi chamado para ir para uma cidade, ele pegou um barco e foi para o lado oposto, né? Então, ele fugiu, não porque estava com medo, mas porque ele não queria fazer a vontade de Deus. Não queria, Deus estava sendo misericordioso, né, com aquele povo, e Jonas, na verdade, a intenção dele era que os ninivitas ali fossem mortos, né, por Deus, pelas barbaridades que eles tinham feito, né? Então, por conta disso, Jonas não quis ir para aquilo que Deus tinha chamado, né? Então, Jonas pega um barco e está indo para Tarsis, onde era muito ao contrário do que Deus tinha chamado ele, e esse barco passa por uma tempestade, né, uma violenta tempestade, e Jonas está lá dormindo, ou seja, totalmente despreocupado com o mundo lá fora, e as pessoas ali passando por um aperto, imagino eu, nunca fui de andar de barco assim, mas deve ser difícil, sem alto mar, com uma tempestade ao contrário, né, e a pessoa lá descansando, né. E por outro lado, Paulo, num outro momento ali, né, da história, ele foi preso e estava sendo levado para se encontrar com César, né? Porque ele havia feito um apelo para ter esse encontro, e o barco também estava enfrentando uma grande tempestade. Paulo estava preso, né? Todos sabem também, mas ele não estava dormindo. Ele estava alimentando, encorajando a tribulação, mesmo no meio ao caos, né? Paulo estava sendo bondoso ali, né, com as pessoas, por mais difícil que para ele, às vezes a gente fala assim, pô, mas ele era Paulo, né? Claro, ele era um homem diferenciado, né? Mas nós também podemos ser como Paulo, né? Talvez próximos, né? Mas que a gente consiga ter esse olhar para o outro mesmo, passando por adversidade, que muitas vezes a gente está passando por uma tempestade e às vezes a gente acha que é só o nosso problema, só a nossa dificuldade, mas ele ali, mesmo preso, ele pôde ter esse olhar para as pessoas que estavam ali, provavelmente com muito medo e com receio de morrer, né? E Paulo teve essa coragem, né? De estar, além das suas dificuldades, estar ajudando aqueles que estavam ali, né? Então, Paulo abençoou as pessoas. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e ver, será que a gente tem sido como Jonas, fugindo daquilo que Deus tem chamado, ou a gente tem agido como Paulo, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor? Então, são perguntas e depois vocês responderão para si mesmo, né, diante de Deus, como tem sido a sua vida, né? Como você tem respondido, né, para aquilo que você tem aprendido, né? Será que Deus está me chamando para ir para um ponto e você está indo para o ponto oposto? Ou pior disso, né? Você está tocando uma vida alheio às necessidades das pessoas que estão ao seu redor, né? Então, totalmente disperso daquilo que Deus espera de você, né?
Então, Tiago vai falar um pouco sobre obras, né? Sem fé, fé sem obras, né? No capítulo 2, do 14 ao 18, indo já para a conclusão. Então, Tiago 2, do versículo 14 ao 18. Então, Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 18, vai dizer assim, né? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então aqui é uma exortação para mim e para você. Amém, irmãos? Que a gente possa ter essas boas obras, não por nós mesmos, mas por aquilo que Deus é em nós, e para que o mundo perceba aquilo que Deus é nas nossas vidas. E aí ontem, para concluir, ontem eu estava conversando com o Roberto sobre esse tema que eu ia trazer para a igreja, e ele comentou que o Haroldo Walker, há um mês atrás talvez, ele participou acho que de um evento com o Jesus Cop, e ele falou sobre esse tema. E aí uma parte dessa mensagem que ele trouxe lá, eu queria compartilhar aqui, né, que ele fala assim, tanto a fé quanto a incredulidade produzirão obras, tanto comissivas quanto comissivas. Então, não sei se todos já pensaram nisso. A gente vai produzir obras ao longo da nossa vida, mas a gente que pertence ao reino de Deus, a gente está falando de obras da fé, obras para Deus, porque muitas vezes a gente acha, não, vou construir várias coisas. Então, não tem jeito. Você, querendo ou não, você está construindo coisas ao longo da sua vida. E a gente, às vezes, não se atenta para isso, né? Então, não temos como dizer que temos fé se não mostramos isso com as evidências de nossas obras. Então, segue-se que nossas obras revelam a nossa fé, ou seja, aqueles que nos cercam podem ver nossa fé em nossas ações, palavras e atitudes. Aí o Haroldo diz assim, né? A fé não é você ser louco, mas é obedecer a Deus, mesmo que você pareça louco. Então, muitas vezes, a gente fala assim, você orar pelo seu inimigo, você dar outra face para alguém que quando te bate, né? Parece loucura, né? Aos olhos humanos, né? Parece algo incompreensível, não é verdade? Mas a gente precisa buscar, não para ser um cara diferente ou uma pessoa diferente, mas mesmo que a gente seja taxado de louco, mas que seja um louco reconhecendo Jesus, um louco dentro daquilo que Deus tem colocado para nós, né? Então, assim, aí ele cita algumas pessoas que também pareceram loucos, né? Abraão apareceu louco quando obedeceu o chamado de Deus. José pareceu louco sendo fiel no Egito, né? E Daniel pareceu louco também, né? Recusando comer a comida do rei, né? Imagina aquele banquete, todas aquelas coisas que o rei tinha, né? E Daniel, ele preferiu não se contaminar ali, né? E Jesus, o Filho, pareceu louco, abrindo mão de sua glória e submetendo-se à cruz. Então, o que leva à constatação de que a fé demonstrada em nossas obras, sobretudo na obediência, tem recompensa, e esta recompensa vem diretamente de Deus. Então, a gente, enquanto irmãos, enquanto cristãos, precisa perceber isso. E, de fato, que a nossa vida, a nossa trajetória ao longo da vida está sendo construída. E a gente precisa entender o que a gente tem feito com a nossa vida, que obra a gente tem produzido, e que a gente possa meditar a respeito disso. Que essa mensagem ela não se encerra, né? É um tema que a gente consegue estar conversando muitas vezes ainda sobre isso, mas que a gente consiga refletir sobre tudo aquilo que a gente conversou hoje, para que, de fato, a gente tenha essa atitude, entendendo que essas boas obras não é para nos vangloriar, não por aquilo que, não para sentir bonzinho ou para sentir diferente, não, mas para evidenciar o nome de Deus, que é o nome que está acima sobre todo nome. E Ele é que é o
o beneficiado das nossas vidas, né? Então, para Ele que nós devemos essas boas obras. E que essa obra seja reconhecida, não porque nós somos diferentes, mas porque Ele age em nós. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra, esse é o tema de hoje, né? Então, eu queria agradecer. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revela a sua vontade, Pai. Queremos realmente andar nela, Senhor. Queremos não só ser conhecedores da Tua palavra, mas queremos ser praticantes, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perceber aquilo que temos feito ou que não temos feito e que possamos realmente, Pai, entender que o Senhor espera de nós essa fé que produz obras, Pai. Não queremos ter uma fé só no nosso interior, mas queremos refletir isso no nosso exterior, Pai. Que as pessoas nos nossos círculos de amizades, nos nossos meios por onde andamos, veja, Senhor, aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor, subjugar nós mesmos, Pai, e colocar o Senhor no centro das nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito, Pai, a sermos mais parecidos contigo e a sermos mais atuantes, Senhor, no Teu reino, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai, que cada um de nós, Pai, saibamos aquilo que temos feito e aquilo que não temos feito e que coloquemos diante de Ti, Pai, para que o Senhor nos capacite, Senhor, nessa caminhada e que a nossa trajetória, Senhor, seja uma trajetória que reverencia o Seu nome, Pai, que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai ter o período da ceia e antes disso também queria agradecer, tem um casal amigo do Domingos que está nos visitando e obrigado pela presença de vocês, tá bom? E hoje teve o aniversário da Edith, da senhora Edith, né? Como eu te falou. Que Deus abençoe aí também, viu? O senhor estava falando da evidência, né, as obras como evidência da fé. E eu me lembrei de que Jesus falou de que pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, como nós vamos ser conhecidos onde andarmos pelos frutos que estiverem acontecendo, ou seja, pelas obras que nós vamos estar realizando, né? Vivendo as obras, né? Está estranho aqui hoje, eu não tem muito sol na orelha aqui. Então, mas ontem nós acompanhamos o casamento do André com a Thaís. Foi interessante, né? Eu nunca tinha participado assim, eu nunca tinha visto casamento de alguém bem próximo assim, pelo Instagram, né? Um negócio estranho, né? Mas foi muito legal, achei interessante, um ambiente diferente, né? Afinal de contas, Rio Branco do Acre, ali pertinho, né? Meu Deus. Pelo que eu vi, ida e volta e tal, eles devem estar pegando um voo hoje de madrugada, por volta de 1h da manhã, 1h e pouco e tal, e devem chegar aqui em Indaiatuba lá pelas 5 da tarde amanhã, porque vão passar por mais 1 ou 2 aeroportos antes de chegar em São Paulo, depois para chegarem até aqui. Então vai ser uma festa, né? Sei que... Mas foi muito bom. Nós vamos celebrar, vamos ter esse momento, né, da gente participar e celebrar a ceia. E eu estava me lembrando, meditando sobre esse assunto ontem, e eu peguei o que me chamou a atenção,
para hoje, né? O que eu chamaria dos aspectos assim, que nos traz sanidade, né? A parte terapêutica da ceia para as nossas vidas. O quê? Que história esquisita, de onde é que você tira esse negócio? Olha aí. É isso? Você está vendo? Mas leia comigo. A partir do verso 23, de 1 Coríntios 11, está difícil de respirar porque estou com uma semana de rinite crônica, tá bom? Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, até aí, todos nós conhecemos a instituição. O Senhor Jesus deixou 2 ordenanças para nós, que todos aqueles que crescemos nele, na sua obra redentora na cruz em nosso favor, deveríamos passar pelo batismo e que nós celebrássemos a ceia todas as vezes em que nos reunirmos, em nome dele. Mas aí, a partir do verso 27, ele fala assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu queria dar ênfase nisso, nessa história do não poucos que dormem, da fragilidade, das dificuldades de cada um. Porque discernir o corpo é um negócio importantíssimo, né? Eu creio que a essência do discernir o corpo é conhecer ao Senhor Jesus, né? Ele é o cabeça do corpo, ele é a razão da nossa existência, a razão da nossa salvação. Então, começa por aí. Só que isso me introduz no corpo, o seu corpo, o corpo de Cristo. E quando Ele é meu Salvador, Ele é também meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu tenho uma vivência, um entorno, eu vivo dentro de um contexto de igreja, de pessoas, de vida. E é essencial que a gente compreenda que viver dentro do corpo é aquilo que o Senhor nos coloca nesse lugar para que a gente tenha um aperfeiçoamento, né? Aí ele nos ensina que a gente precisa deitar fora as obras da carne e abrir mão, morrer. São coisas que você vê que são relativas à vida de corpo e que acontecem nos contextos da vida da igreja. Só que eu falo do aspecto terapêutico porque quando Paulo fala aqui, olha, examine-se, pois, o homem. Porque todo esse drama que nós vivemos, as situações que nós vivemos, ela tem que passar por esse lado aí do examine-se, né? E é duro demais, terrível demais essa história do examine-se. E o meu cérebro é programado para defender as minhas teses. O meu jeito de ser, eu sou o perfeito, eu sou o único que é referência mundial. Cada um de vocês é assim, eu sou assim. Então eu não preciso ter que acertar nada com ninguém, nem nada, né? Essa coisa. E é difícil. Eu tenho
assim, muita vergonha, muitas vezes, de expor o meu verdadeiro eu, né? As minhas coisinhas e algo assim. Mas quando eu venho para a ceia, o desafio está aí. Examine-se, pois, o homem. Mas ele não diz assim, examine e fique aí, borocochô e tal. Ele, não, tome. Porque em Cristo, e aí eu falo do discernir o corpo, em Jesus, por causa de Jesus, eu posso tomar. Não sei se você compreende essa dinâmica da coisa. Agora, ele nos incita também a acertar as coisas, acertar, né? Não fica aí, fica engolindo o remorso, né? Vida ressentida, coisas assim. A gente tende a isso, né? Mas nós temos libertação dos ressentimentos em Cristo, né? Ele falou, venha a mim, os que estáis cansados de sobrecarregar, são cheios de coisinha, ressentimento, né? Felipe costuma falar assim que viver com ressentimento é aquela história de você beber um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra, né? Você não vai viver, é você, né? E eu falo nesse sentido, do libertar o coração em Cristo, porque a ceia virá a ceia, no momento de tomar tal, nos conduz a esse momento de reflexão, de sarar, né, as nossas vidas. Eu me lembrei quando estava pensando nisso, me lembrei de um sujeito que trabalhava com a gente há centenas de anos atrás na empresa e tal. Ele era um sujeito assim, relaxadão, brincalhão e tal, né? E ele ficava olhando, né, as pessoas fazendo coisa esquisita, né? E ele falava na intimidade, ele tinha uma expressão, ele falava assim, parece bobo, né? Alguns que conviveram com ele vão lembrar dessa expressão, porque às vezes a gente tem toda a disponibilidade de graça, de salvação, de cura, né? Nas coisas, no Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e a gente fica agarradinho lá no nosso coisinho, na defesa das nossas teses e pensamentos e tal. Aí parece bobo, né? Larga a mão, o Senhor Jesus nos libertou, né? A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Nós estamos livres de todas aquelas coisas. E o desafio ao tomarmos da ceia é a gente estar nesse lugarzinho aí, livres de toda a opressão, né? Lá, Romanos fala, né? Quem poderá nos infringir desgraça ou coisa assim? Larga a mão, estamos em Cristo Jesus. E porque estamos em Cristo Jesus, nós podemos participar, nós podemos celebrar esse momento da ceia. Amém? Queria que vamos ter uma oração para isso, depois o Celso vai fazer um favor de distribuir para nós. E aí cada um pega o seu tal. Ainda estamos nesse sistema que não dá para ficar partindo e repartindo e dividindo, né? O pedaço de pão, o celebrar. Mas você pode orar com alguém. Não vai ficar em família, não vai ficar em grupo fechado, né? Vai, reparte. E assim que você receber, já parte para outro. Alguém que contigo, ora, reparte, toma, e vamos fazer isso hoje. Amém? Todo mundo entendeu como nós vamos fazer? Eu não sei se vai ter suficiente, né? Mas começa de trás para frente, a distribuição, né? Aí quem sobrar aqui a gente... Amém? Vamos orar então? Ficar em pé para nós orarmos. Celso, por favor, você abençoa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo que temos ouvido a Tua palavra e agora queremos participar dessa ceia, Senhor. Lembrarmos do Teu sacrifício, Senhor, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, Senhor. E isso nós fazemos agora em memória de Ti, Pai.
Oh, Pai, visita o coração de cada um, que cada um sinta realmente a sua condição e se examine a si mesmo para poder tomar do pão e beber do cálice, Senhor. Que seja essa uma atitude realmente de reverência, de seriedade diante de Ti, Pai, porque o Senhor é dono de todas as coisas e Senhor da vida de cada um. Em nome de Jesus, abençoamos esse pão e esse vinho agora. Na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, você vai receber aí.
Amém. Agora você dá um abraço no teu irmão, tal, né? E nós vamos terminar de comer o que tem lá atrás. Fiquem à vontade.